Oi, eu sou a Thaís e nós do Grupo 6 vamos apresentar o tema Gestão de Operações de Saúde diante da pandemia de Covid-19. Os outros integrantes do grupo são Aline, Daniel, Nicolas e Yusuke. Para começar, nós montamos uma linha do tempo da evolução dos casos de Covid no Brasil, pois isso vai nos ajudar a entender algumas medidas que foram tomadas e apresentadas ao longo desse seminário. O primeiro caso foi diagnosticado em março de 2020, e desde então os números da pandemia vêm crescendo de forma alarmante, chegando à média atual de cerca de 33 mil casos por dia. Hoje temos mais de 13,5 milhões de casos de Covid no Brasil, e isso causa um grande impacto no sistema de saúde brasileiro. A demanda crescente por profissionais e leitos dedicados ao cuidado de pacientes de Covid causou uma repressão da demanda por outros procedimentos médicos, como a oncologia, que, segundo a CNN Brasil, registrou atraso em 70% dos procedimentos agendados. Além da falta de leitos e outros equipamentos, faltam também profissionais de saúde. O Conselho Federal de Enfermagem informou em 2020 que havia um déficit de aproximadamente 17 mil enfermeiros e técnicos disponíveis para cuidados de terapia intensiva. Como consequência desses fatores, segundo a divulgação do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, em março de 2021, existiam cerca de 6,4 mil pessoas com Covid à espera por novas vagas em leitos de UTI. Fala pessoal, sou o Daniel e antes mesmo da gente entrar, né, no impacto da Covid no setor de hospitais, na saúde, é interessante a gente entender como já funcionava o sistema de produção em hospitais, né, como acontecia a gestão de operações desse tipo de organização. De acordo com Slack, Chambers e Johnson, né, como temos acompanhado, um processo produtivo, né, um processo de transformação, um processo em si, ele é composto por três etapas: o input, transformação e output. No input a gente encontra recursos tanto materiais ou mesmo humanos, né, que serão participantes ali de uma transformação, sejam como recursos transformadores ou transformados para gerar um produto e serviço que seja útil ao consumidor final, né? Interessante observar que no caso dos hospitais, nós podemos encontrar dentro das três etapas, né, o consumidor final. Então, o paciente tratado, né, que é o consumidor final de um serviço de saúde, ele é um dos inputs para esse processo e ele o agente transformado, né, nesse processo. Essa é uma classificação também que Slack, Chambers e Johnston dão a respeito de qual é o recurso predominantemente processado em uma operação, em um processo produtivo, né? Diferentemente de armazéns, serviços de transporte, logístico, né? Que processam e têm o seu foco em materiais, e, por exemplo, bancos ou empresas de comunicação que têm seu foco na informação. Os hospitais têm seu foco no processamento de pessoas, né, que são os próprios clientes, né, os próprios consumidores, eles são processados. A semelhança de hotéis, teatros, né, serviços de entretenimento, por exemplo. Algo muito interessante a respeito do processo produtivo de hospitais é a classificação do tipo de processo, né? Fernandes e Godinho Filho desenvolveram uma tipologia voltada para a caracterização do tipo de processo. E essa caracterização do tipo de processo está intrinsecamente ligada com o tipo de arranjo espacial que a sua produção tem. Certamente, uma organização ela precisa organizar, ajustar o seu espaço físico com o fim de que o seu processo produtivo ocorra da maneira mais eficiente. E esse processo produtivo, ele vai ser transformado
de acordo com as necessidades do seu consumidor final, né? Então, de acordo com a tipologia 2 vista em aula, a respeito do tipo de processo, né, a gente encontra nessa relação arranjo espacial, tipo de processo, alguns tipos de arranjos espaciais, né? O primeiro deles é o arranjo posicional. Em suma, o arranjo posicional, ele traduz um processo produtivo em que o recurso transformado ele fica estacionário, né? Ele fica no mesmo local desde o início da produção até o fim. E os recursos transformadores se ajustam, se organizam no entorno, né? Sejam em trocas de turnos ou em processos sequenciais diferentes para a transformação desse recurso. Esse é o arranjo posicional. O arranjo funcional, ele já se traduz muito mais num arranjo espacial voltado para eficiência de contato entre diferentes departamentos, né? Então, você posicionar departamentos que tenham processos, sejam sequenciais ou correlacionados, próximos na sua produção, isso faz parte do arranjo funcional, né? Então, você, de acordo com o seu modelo produtivo, posicionar departamentos ou etapas de processos diferentes juntas, ou próximas, né? Umas às outras. A gente tem também o arranjo celular, né? Que ele é basicamente uma concentração de todos os insumos necessários para uma única operação, do início ao fim, um único processo, né, de transformação, do início ao fim, reunir todos os recursos necessários para essa transformação acontecer no mesmo local, né, numa mesma célula. Essa é a ideia. E a gente tem o arranjo por produto, né, que é aquela ideia da linha de produção, né? Então, você ter, digamos, um único processo repetitivo que acontece sequencialmente e dificilmente ele passa por uma transformação. E é interessante notar que no processo de hospitais, né, nós podemos encontrar esses 4 tipos de arranjos, e aí esse é o chamado arranjo misto, né, que é a mistura dos 4 tipos de arranjo espacial, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem ao lado a imagem de uma cirurgia, né? Então, ela segue o modelo arranjo posicional, porque numa cirurgia crítica grave, a gente não vai ficar movendo o paciente de um quarto para o outro, né? O que acontece é que você tem o preparo do paciente por enfermeiros, depois você tem o anestesista que vai até a sala, faz todo o procedimento e o cirurgião depois vai até a sala, né? E há essa troca de profissionais, de recursos transformadores na transformação, vamos dizer assim, do paciente, né? No arranjo funcional, a gente pode encontrar, por exemplo, departamentos dependentes próximos no hospital, né? Então, por exemplo, o setor de radiologia, ele vai estar próximo a departamentos que solicitam um raio-x, por exemplo, né? Ou seja, departamentos dependentes próximos um do outro, e é algo que a gente observa nos hospitais. O arranjo celular, ele, por exemplo, pode ser um departamento específico, né? Onde você encontra tudo que é necessário para suprir as demandas dos consumidores daquele departamento, como, por exemplo, uma maternidade. Uma maternidade, ela vai ter tudo que é necessário para suprir um consumidor, que seria uma mãe, por exemplo, né? Que está prestes a ganhar um filho. Então, todos os profissionais necessários, né? Obstetras, anestesistas também, necessários para aquele procedimento, né? Para que o consumidor final seja atendido, eles vão estar no mesmo local. E a gente tem um arranjo por produto, né? Por exemplo, em postos de saúde, onde a gente encontra vacinação em massa. O mesmo processo acontece para todas as pessoas que vão até um posto ou mesmo um hospital para serem vacinadas, algo que a gente tem observado nesses tempos recentemente,
nesses tempos de pandemia, né? Falando um pouquinho da cadeia, da gestão da cadeia de suprimentos de um hospital, né? Interessante a gente notar que a cadeia de suprimentos de um hospital, ela é complexa, né? Não é algo trivial, é algo que a gente, inclusive, vamos comentar um pouquinho mais à frente, algo que pode gerar muitas dificuldades financeiras para os hospitais, uma cadeia de suprimentos mal administrada, né? A gente vê aqui um grande número de fornecedores, um grande número de manufaturas, distribuidores, né? Até chegarmos no hospital propriamente dito, né? Então, fornecedores são aqueles que fornecem para as manufaturas, né? No caso, as manufaturas podem ser indústrias farmacêuticas ou mesmo indústrias de materiais hospitalares, né? Os fornecedores são aqueles que fornecem a matéria-prima, os princípios ativos, no caso de indústrias farmacêuticas, né? O componente químico, né? Na sua mais simples forma, para ele ser transformado ali pela indústria farmacêutica e distribuído, né? A gente tem os distribuidores entre as manufaturas e o hospital, distribuído por essas empresas que têm a função de comprar esses medicamentos e distribuir para os hospitais, né? Entrando ali no almoxarifado do hospital. E é interessante que dentro do próprio hospital existe uma farmácia própria, né? E esse farmacêutico, ele é responsável por distribuir para os diferentes departamentos, né? Como o desenho aqui chama unidades de cuidados do paciente, para que o consumidor seja atendido. Mas esse aqui é um desenho padrão, mas a gente pode assumir que há muitas variações dessa estrutura de cadeia de suprimentos, né? Muitas vezes, por exemplo, indústrias farmacêuticas, né, que estariam na camada de manufaturas, elas têm contato direto com hospitais, né? Principalmente hospitais muito grandes. É claro que se as manufaturas atendessem a todos os hospitais, esse custo de transporte seria algo insustentável, né? E por isso há necessidade de distribuidores. Mas não é uma relação sempre direta, né? Inclusive, a gente pode ver ali no desenho uma das manufaturas ligando diretamente ao hospital. E há casos, né, também em que as manufaturas são os próprios fornecedores, né? E principalmente em multinacionais, indústrias farmacêuticas muito grandes, as próprias manufaturas elas produzem seus princípios ativos para criação de medicamentos, né? Bom, dando continuidade, né? A parte de planejamento e controle dentro do hospital é primordial, né? Aqui no caso da cirurgia, né? Toda preparação de cirurgia, principalmente as cirurgias que são eletivas, não são de emergência, ela tem que ter uma preparação, né? A preparação da sala das operações é primordial, ter só as pessoas que são necessárias, os equipamentos realmente necessários, né? Para no meio de uma cirurgia não tá faltando nenhum equipamento, nenhum medicamento, né? As informações do paciente têm que ser recebidas com antecedência. Geralmente o médico conhece o paciente, ele tem o prontuário do paciente, né? Existe um plano de ação definido, então você traça uma linha de raciocínio de como que vai ser feita essa cirurgia, tá? De onde vai começar. No caso, quando tem uma cirurgia múltipla, de quem começa primeiro, qual médico começa primeiro, né? Qual cirurgião. Tem um processo de admissão do paciente, né? Como foi explicado na parte do fluxo, né? O médico geralmente entra na parte realmente da cirurgia, né? Tem as preparações por técnicos de enfermagem, por enfermeiros, o anestesista entra primeiro. Então, tudo isso é planejamento, tudo isso é primordial ser feito antecipadamente, para não ter problema durante uma cirurgia. A disponibilização de equipamentos, de medicamentos, como eu falei, né? É primordial também, ter todos eles separados, para não ter nenhum problema durante a cirurgia, né? E controle para redução de imprevistos, né? Então, alguns pacientes que possa ter algum outro problema, você já tem que ter previsto isso aí, né? Por exemplo, a gente pode dar um exemplo de diferença de uma clínica que faz cirurgia para um hospital. Um hospital já tem uma UTI disponibilizada e uma clínica não tem. Então, quando você faz uma pequena cirurgia numa clínica,
tem que ter a remoção desse paciente para um hospital. Então, esse que faz parte de um planejamento. Isso que faz totalmente diferença no planejamento, né? Na parte de triagem, né, falando mais com o hospital por em si, por completo, né, primeiro a gente tem que programar a escala de tratamentos, né, então a gente tem que, quando a gente faz a triagem, quando a gente faz a admissão de um paciente no hospital, né, primeiro a gente faz essa identificação dos casos de prioridade alta, que são casos urgentes, prioridade média, que é a menor urgência, né, a baixa, que são de rotina, e a situação de crise, né, que a gente pode recusar o tratamento de casos de baixa prioridade, né. Um exemplo disso que está acontecendo agora é a pandemia, que alguns hospitais estão recusando, né, esses tratamentos, principalmente cirurgias, né. As cirurgias chamadas eletivas, né, que é uma cirurgia que o paciente pode conviver por algum tempo sem ter aquela cirurgia, então elas estão sendo deixadas de lado para dar prioridade para os casos de Covid, né. Então agora no momento agora realmente que está tendo problema com os kits de intubação, né, como todo mundo está vendo na mídia, né, então é primordial a gente seguir com essas cirurgias eletivas sendo bloqueadas, né. E isso tudo faz parte de uma cadeia de suprimentos, né, então o paciente, a gente tem que saber para onde levar o paciente, né. Na parte de planejamento de suprimentos, né, muito importante para o hospital ter o programa de compra de materiais, né. Então, um hospital, um dos insumos que usa são as compras de materiais. Então, o que está vendo novamente hoje com a crise, né, a falta desses insumos, né, aí não tanto por causa de falta de planejamento do hospital, mas sim por causa do planejamento, da crise. Mas um hospital que tem um planejamento bom, ele não baixou os estoques, ele está conseguindo manter, né. O controle o Na parte de suprimentos também tem controle de usos controlados, né, ou seja, medicamentos controlados, né. A gente viu os casos de vacina sendo roubado, mas a gente fora essa época de pandemia, tem muitos problemas de medicamentos de alto valor ou medicamentos que são, drogas, né, drogas mais pesadas, com derivados de ópio, tudo que geralmente são roubados, furtados, né. Então até isso tem um controle específico nos hospitais, né. Equipamentos cirúrgicos também, né, aqui entram próteses, equipamentos que são de titânio, então, assim, todos esses equipamentos são muito bem cuidados, né. Existem empresas terceiras, que são fornecedoras, que elas fazem toda a parte do controle, desde desses equipamentos, tem um rastreamento deles, né, para justamente esses equipamentos que são mais críticos, eles não virem a ser furtados, né. E o planejamento de consumo de itens específicos, né. Então, todos os itens hoje, a gente depois vê, muitas coisas são descartáveis nos hospitais, né, e tem muitos itens que são específicos, né. Então, algumas agulhas que são extremamente específicos para tais cirurgias, né. Então, esses têm que ser muito bem controlados, né, apesar de ter uma baixa utilização, eles têm que ser controlados, porque nunca se sabe quando vai ter uma emergência. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Kira e eu vou falar sobre o item 4, onde a gente trata sobre os problemas e soluções da gestão de operações em hospitais. Começando pelos problemas, né? A gente elencou basicamente 4 aqui. O primeiro seriam os custos com a cadeia de suprimentos. Então, como a gente viu no slide anterior, a rede logística dos hospitais ela é bastante complexa, com a existência de duas cadeias na gestão de suprimentos, né? Uma externa envolvendo fornecedores, distribuidores, e outra interna, né, que lida diretamente com o estoque do hospital e a distribuição, né, dos suprimentos entre as diversas unidades de tratamento dentro do hospital. Existem estudos que apontam que os custos com a cadeia de suprimentos representam mais de um terço das despesas operacionais dos hospitais. Então, considerando que existem ainda os custos com estrutura, pessoal, custos financeiros, realmente é algo que precisa ser estudado e otimizado até mesmo para trazer mais eficiência e, consequentemente, reduzir os seus custos. O segundo problema seria a falta de dados para melhora no desempenho. Então, existe um problema que não é só da área hospitalar, naturalmente, mas basicamente
em todas as áreas é a falta de dados para a otimização dos processos. Sabemos que a coleta desses dados não é algo simples, não é algo linear. Tudo isso, todo esse processo de coleta de dados demanda uma equipe especializada e dedicada, né, nessa pesquisa, tempo, né, principalmente para essa equipe poder identificar os pontos de acerto ao longo, né, dessa cadeia. E mesmo com a colaboração entre os participantes da cadeia, ainda faltam dados que forneçam informações para melhoria no desempenho, né? Isso já aplicando aí na realidade dos hospitais. O terceiro problema seriam os estoques altos, né, para evitar escassez de suprimentos. Então, o custo de se ter falta de estoque em hospital vai além dos termos monetários, visto que os hospitais lidam diretamente com as vidas, né? Então, os hospitais tendem a solicitar suprimentos, ou seja, a estocar suprimentos além do necessário, não tendo muita margem, né, nessa redução de custo de estocagem. Então, o custo de estocagem dos hospitais é algo relativamente alto, né? E o quarto problema seria o baixo investimento em tecnologia de informação. Então, já relacionando com o segundo item que a gente apresentou aqui, com o segundo problema, que seria a falta de dados para melhor desempenho, a falta de investimento em sistemas de informação, ou seja, em sistemas que automatizem processamento, é um ponto que também impede a otimização de processos. Passando aqui para o próximo slide, onde a gente elenca também algumas possíveis soluções. Também colocamos 4, né? A primeira seria a qualificação e redução de fornecedores. Como que isso funcionaria? Basicamente, por ter uma cadeia, né, de suprimentos bastante complexa, devido ao elevado número de agentes envolvidos, a qualificação e redução de fornecedores é uma forma de se otimizar a cadeia, levando em consideração a capacidade de atendimento de demanda e o desempenho desses fornecedores, ou seja, é uma ideia de concentrar e reduzir o número de fornecedores, visando simplificar alguns processos de recebimento e até tornar enfim, a cadeia, né, mais ótima, uma forma de se otimizar essa parte. Indo para a segunda solução, seriam simplificações de processos, né, como eu acabei de citar, a aplicação que enfim, a gente conseguiu identificar, por exemplo, a aplicação da metodologia Lean, né, um conceito que trata da melhora dos resultados de uma empresa, eliminando pontos que não agregam valor, né? Então, essas melhoras ao longo da cadeia faria com que houvesse melhora na eficiência e na qualidade nos processos da empresa. O terceiro ponto que a gente colocou seria a redução de SKUs. Então, só para dar um contexto breve aqui, o que significa SKU, vem do inglês Stock Keeping Unit, que significa unidade de manutenção de estoque, que é basicamente um identificador para um produto e serviço. Existe um fenômeno dentro, né, desse ponto, que seria a proliferação de SKUs, né, SKU Proliferation, que é, enfim, um aumento, né, de produtos oferecidos aos consumidores de uma forma até que excessiva. Então, trazendo um exemplo aqui, vamos supor que existe uma empresa que ofereça 2 shampoos, tá? Com características diferentes entre si. Então, nesse momento, existem 2 SKUs, ou seja, 2 identificadores para esses produtos no estoque da empresa. Tempo depois, ela descobre que alguns consumidores dão bastante importância para o visual das embalagens, né, enquanto outros não. Então, ela vai manter os 2 shampoos que ela inicialmente comercializava e também criar mais 2 shampoos de mesmo tamanho, mesma quantidade, com as mesmas características químicas, mas com uma embalagem um pouco mais diferente, né? Uma embalagem que tem, né, alguma personalização, uma arte diferente que chame a atenção desse consumidor que agora a empresa está mirando, né? Ou seja, a empresa tomar esse, quer atender essa demanda que existe aí. Então agora existem mais 2 SKUs, ou seja, mais 2 identificadores para produtos que são relativamente iguais, né, em sua essência entre si. Então a gente tem 2 SKUs
para um shampoo que só muda a embalagem, outro, enfim, mais 2 SKUs que também para o mesmo shampoo que só muda a embalagem. Então, 4 SKUs no total. E assim sucessivamente. Então, à medida que a empresa vai identificando enfim, alguns comportamentos de alguns consumidores e criando novos produtos para atender essa demanda, ela vai criando novos SKUs, novos identificadores para, enfim, armazenar esses produtos em seu estoque, e isso, né, causa uma proliferação da SKU. Então, a redução desses SKUs, ou seja, concentrar os produtos, quanto menos SKUs, né, mais eficiente a ideia, né, quanto menos SKUs, mais eficiente se tornaria o controle de estoque, que, enfim, contribui para a redução de erros, a confusões e até mesmo os retrabalhos. Passando para a última possível solução que a gente elencou aqui, que seria o emprego de tecnologia nos processos. Então, a gente colocou aqui o ERP, Enterprise Resource Planning, e a redução de erros de registro. Falando um pouco sobre o primeiro, um dos exemplos, né? Enfim, só dando um passo atrás, a automatização de sistemas naturalmente vai fornecer um melhor controle, velocidade e eficiência, né, no processo de informações e registro de informações também. Existe o sistema ERP, que basicamente permite que os diversos setores internos de uma companhia se comuniquem e compartilhem informações utilizando de uma mesma base de dados que é unificada. Os serviços do setor hospitalar, eles vão muito além do atendimento aos pacientes e tratamento de doenças. Existem uma série de atividades que estão por trás disso, atividades administrativas, operacionais, sendo, enfim, a aplicação do sistema ERP um fator que pode contribuir bastante para o aumento da eficiência das atividades. E partindo para o segundo, seria a redução de erros de registro. Bom, uma vez que empregamos a tecnologia para automatizar alguns processos, né, como, por exemplo, preenchimento de planilhas com várias colunas, várias informações, que pode ser facilmente confundido se preenchido de forma manual, a gente pode reduzir a quantidade de erros de preenchimento, dado que os computadores conseguem processar e identificar dados com uma velocidade extremamente maior do que se empregássemos um preenchimento manual, né? Ou seja, o computador tem essa capacidade de identificar os campos através de algoritmos, códigos, de uma maneira muito mais rápida, né, que um ser humano. Então, isso também contribuiria para a redução de erros de registro. Olá, eu vou falar sobre a GSCM durante a pandemia. Com o passar do tempo, diversas empresas têm se preocupado mais e mais com os impactos ambientais que são gerados ao longo de sua cadeia produtiva. E dessa forma, o Green Supply Chain Management, o GSCM, surge para integrar gestão ambiental aos processos produtivos das empresas. E é claro, na área da saúde, na área hospitalar, isso não seria diferente. A sociedade vem cada vez mais se engajando em pautas sociais, cada vez mais preocupadas com pautas ambientais, e hoje, adotar medidas ambientais e sociais é tido como vantagem competitiva para diversas empresas. Dessa forma, e uma maneira de medir o envolvimento social e ambiental, nós temos o índice ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. E um dado importante que nós queremos relatar sobre o ESG é que em 2020 foram arrecadados e levantados 2,5 bilhões por fundos ESG no Brasil. Isso demonstra o crescimento e a importância de pautas sociais e de pautas ambientais. Quando nós falamos sobre hospitais, que é o tema do nosso trabalho, do nosso grupo, como foi estudado no item 4, a cadeia de suprimentos de um hospital é complexa, possui diversos fornecedores, diversos canais de distribuição, e a Green Supply Chain Management aplicada em um hospital deve ir além de considerar a estrutura original de sua cadeia produtiva. Deve também inserir campos ambientais, econômicos e considerar principalmente a logística reversa,
sobre reciclagem e descarte corretos de materiais hospitalares. Quando nós falamos de resíduos hospitalares, muitas vezes estamos falando de materiais que apresentem risco biológico, por exemplo, seringas, hoje em dia máscaras, resíduos laboratoriais, e o descarte desses resíduos é de longe a parte mais importante da cadeia de suprimentos. Existe uma resolução da Anvisa RDC número 306 que estabelece que tais resíduos eles não podem deixar a unidade geradora sem um tratamento prévio. Esses resíduos eles devem ser tratados e descartados de uma maneira adequada e correta, visando assegurar e garantir a segurança de todos que vão manuseá-lo dali por diante e também assegurar a preservação ambiental. Durante a pandemia do Covid-19, a recomendação da Sociedade Brasileira de Farmácia foi que os hospitais devessem ampliar e antecipar toda a demanda de medicamentos e suprimentos para o combate da Covid-19 e outras doenças. Num contexto de crise sanitária global, os profissionais da saúde deveriam estar assegurados de ter ali com eles EPIs, máscaras, além de medicamentos e remédios para garantir a autonomia da unidade de saúde, caso ocorresse algum problema com algum fornecedor, caso ocorresse algum problema, enfim, com alguma fábrica, algum medicamento. Quando nós paramos para analisar minuciosamente, nós entendemos que a gestão da cadeia produtiva hospitalar foi inteiramente afetada pela pandemia do Covid-19. Foram adotados novos procedimentos, estoques foram aumentados, compras de novos medicamentos e o gerenciamento de pessoas também foi muito afetado, porque profissionais precisaram ser treinados, muitos profissionais foram afastados, muitos profissionais que integravam e integram o grupo de risco não puderam comparecer ao trabalho. Em algumas áreas e alguns setores hospitalares, quando possível, foi integrado o home office. Então, também significou um desafio na área de gestão e treinamento de pessoas. Agora, o nosso tópico 6 fala sobre os impactos e as mudanças na gestão de operação em hospitais com a Covid-19. É da ciência de todos que a pandemia de Covid-19 impactou a vida ao redor do mundo. Surgiram novas práticas, novos hábitos de saúde e segurança, novos itens de proteção, além do lockdown ou isolamento social, que foi implantado em diversos países e cidades ao redor do mundo. Tais hábitos modificaram completamente a vida nos últimos meses. De maneira lógica, nos hospitais, isso não foi diferente. O impacto foi sentido de uma maneira muito violenta. Com o avanço da pandemia, dia após dia, a gestão de operações hospitalares foi ficando cada vez mais desafiadora, refletindo na operação dos atendimentos, na gestão financeira e de insumos, além da urgente questão na gestão de recursos humanos. A cadeia de suprimentos no setor hospitalar, como já foi mencionado anteriormente, é caracterizada por sua enorme complexidade. E com a chegada da pandemia, nos deparamos com uma situação nunca vista anteriormente, com escassez de equipamentos de proteção, medicamentos básicos e insumos para assistência de pacientes, e isso passou a preocupar a todos. Dentre essa situação, se deparando com essa condição de crise estabelecida pelo Covid-19, algumas medidas foram adotadas para assegurar o funcionamento das unidades básicas de saúde, bem como a integridade de profissionais e pacientes. Dentre essas medidas adotadas, nós gostaríamos de ressaltar a adequação de EPIs. Apesar de o uso de EPI já ser um hábito em ambientes hospitalares, foi-se necessário a adequação e o investimento em materiais mais eficientes e em maior quantidade. O que eu quero dizer, por exemplo, nos hospitais já era prática a utilização de máscaras descartáveis, mas com a chegada do Covid-19, viu-se a necessidade de investir em máscaras específicas do tipo N95, por exemplo, que são mais resistentes, com melhor filtragem do ar e maior durabilidade.
Quando falamos de seleção de medicamentos, a gente entende que os hospitais devem buscar ampliar o estoque de medicamentos para tratamento, seja de Covid-19, seja de outras doenças. Os estoques devem estar otimizados com a formação de kits que agilizem nessa nova rotina no meio da crise. Toda essa seleção de medicamentos, ela é tida como um plano de contingência, caso ocorra alguma ruptura de fornecimento de algum fornecedor essencial. Recepção e armazenamento. Foram estabelecidas normas e diretrizes para a recepção de profissionais ou fornecedores externos. Além de manter-se a distância segura, é indicado que o hospital ou clínica tenha um ambiente separado, fora das dependências hospitalares, para receber esse material, higienizar e só então trazer para dentro da unidade. E dessa maneira, o intermediador, o outro funcionário, enfim, o fornecedor não precisa ter contato dentro da unidade de saúde. Treinamentos. Equipes e profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia passaram por treinamentos que visavam instruí-los quanto à utilização correta de EPIs, técnicas de paramentação e desparamentação. Adiamento de cirurgias eletivas. Com o início da pandemia, a OMS declarou o estado de... no início da pandemia, a OMS declarou que cirurgias eletivas deveriam ser canceladas ou suspensas em todos os hospitais no território nacional. A OMS tomou essa medida, pois julgava que pacientes eletivos não deveriam se expor naquele momento em UTIs, com o risco de se contaminar pelo Covid-19. É importante ressaltar que a Federação Brasileira de Hospitais fez um levantamento e houve, no ano de 2020, uma redução de cerca de 40% do faturamento em hospitais de pequeno e médio porte por conta do adiamento ou cancelamento de cirurgias eletivas. Além disso, um fato importante para se destacar é a categorização das áreas hospitalares por cores. E nesse tema nós queremos dizer que muitos hospitais, principalmente da rede particular, optaram por categorizar áreas entre verde, que são áreas com pacientes testados negativos para o Covid-19, azul ou amarela, que são áreas para pacientes que estão com sintomas e aguardam o resultado do teste, e áreas vermelhas, que são áreas destinadas exclusivamente aos pacientes infectados pelo coronavírus. Apesar de todas essas medidas adotadas com o intuito de mitigar os riscos e evitar um colapso no sistema de saúde nacional, nós, brasileiros, e muitas pessoas ao redor do mundo presenciaram o colapso no sistema de saúde nacional. Mediante toda essa situação, houve a necessidade de implantação de hospitais de campanha em caráter emergencial. De maneira básica e de maneira sucinta, esses hospitais eles são compostos basicamente por estruturas temporárias e caracterizam-se por ser uma unidade hospitalar móvel, ou seja, pode ser montada e desmontada com certa facilidade. Esses hospitais eles foram estabelecidos com leitos de baixa complexidade para aqueles pacientes que apresentam sintomas baixos e também com leitos de UTI para atender casos mais graves da infecção por Covid-19. Tendo em vista a urgência da situação e tendo em vista a crise de saúde estabelecida no sistema de saúde nacional, é necessário que os hospitais de campanha adotem um sistema de gestão eficiente, pois é de suma importância que o fluxo de trabalho e assistência ao paciente ocorra de forma rápida, efetiva e segura, tanto para o paciente quanto para o profissional. Nessas unidades, os pacientes são classificados de acordo com o risco clínico que apresentam, podendo ser baixo, moderado ou alto. E essa avaliação determina onde o paciente deve ser alocado, bem como a implementação de protocolos adequados para o tratamento da doença. O sistema de gestão utilizado, tanto em hospitais de campanha quanto em hospitais fixos durante a pandemia do Covid-19, tem se mostrado eficiente, mesmo em um momento de tantas incertezas. Nós gostaríamos de destacar, dentre as principais vantagens da utilização de sistema de gestão em hospitais, o melhor controle de medicamentos e insumos, gestão eficiente de leitos, classificação de pacientes por risco e quadro clínico, prontuário eletrônico e a possibilidade de mapeamento do desenvolvimento da doença. Oi, pessoal, meu nome é Nicolas, falando um pouco sobre as entrevistas. Eu fiz a entrevista com a Carla Maiomichal, que é minha esposa. Ela é médica, trabalha na UBS Uberboss em Jundiaí.
um pouco que aconteceu nessa parte de pandemia, né? A gente viu bastante a precipitação na hora de criação de tendas, tá? Vou explicar um pouco melhor sobre isso. Como os governos municipais, estaduais, federais, eles não sabiam muito bem como tratar na pandemia, né? Eles não têm um plano de contingência robusto, né? Então, o governo municipal de Jundiaí, ele contratou tendas para atendimento, por não houve demanda. O que aconteceu? Na UBS, em volta do UBS tem um terreno muito grande, então eles colocaram algumas tendas específicas que seria para tratamento de pessoas com suspeitas de Covid. Por não ter um planejamento, não ter uma gestão, não ter um fluxo correto, isso não foi estudado, não se foi visto as demandas que teriam para esse lugar, e as tendas acabou ficando vazias, né? Então é um custo desperdiçado indevidamente, né? Outro problema que a gente conseguiu ver por falta dessa gestão foi a falta de direcionamento do governo estadual sobre como dividir os postos de saúde, né, para atendimento da população com suspeita. Chegou um momento que eles tiveram a ideia de fazer unidades sentinelas, que eles chamaram. São unidades UBS específicas para cuidar das pessoas com Covid, né. O problema foi que eles não sabiam direcionar qual equipe tratar em cada unidade. Então, por exemplo, minha esposa, que é ginecologista, acabou indo para a unidade sentinela, só que ela não trata diretamente com as pessoas de Covid. Então, ela acabou ficando lá sem trabalhar, depois acabou voltando para outra unidade. Outro problema que a gente viu foi no início da pandemia, né, foi o desconhecimento das equipes sobre como agir com os casos assintomáticos. Então, pessoas que estavam em contatos direto com pessoas que testaram positivo, não se sabia como agir com essas pessoas. O problema isso foi um problema de desconhecimento e de não ter uma gestão dos casos, né? Você pega em outros países, existem protocolos, né, de catástrofes que chama, né? Para continuar o procedimento acontecendo, a empresa trabalhando, quando acontece as catástrofes, como foi o caso da pandemia, né? A gente vê que na parte governamental isso não existe, né? E por último, os problemas aconteceram com os testes rápidos, né? Então a gente viu muito teste rápido com baixa eficácia, com 50%, o governo desesperado comprando teste rápido para mostrar para a população que era bom ou que não era bom, o que precisava fazer, sobre um despreparo, né? Então você não faz uma validação desse item, você não vê se realmente está precisando, o valor, né? Se toda aquela parte que a gente fala de cadeia de suprimentos, você acaba fazendo um bypass, um desvio, para poder atender a população. Nosso segundo relato é da Beth, que é agente de saúde na Unidade Básica de Saúde do Jardim São Francisco II, na Zona Leste de São Paulo. Ela comentou que um dos principais problemas enfrentados atualmente na unidade é a falta de medicamentos para tratamento de doenças regulares, como remédios para pressão, diabetes, entre outros. Para testes feitos em pessoas com suspeita de Covid-19, há insumos em quantidade suficiente para suprir a demanda atual. Ela comentou que logo na entrada é feita uma triagem do paciente que chega ao posto de saúde. Se existe suspeita de Covid, ele é colocado numa área vermelha, separado dos demais pacientes que vão ao posto para tratar de questões médicas diferentes, que ficam na ala azul. A questão mais difícil apresentada foi a da falta de máscara nos primeiros meses de pandemia, especialmente para agentes de saúde, que não trabalham sempre fisicamente no ambiente do posto. O sindicato precisou ser acionado para garantir aos profissionais o direito aos EPIs. Materiais possivelmente contaminados são descartados por meio de um carro coletor, que é o procedimento padrão para o descarte. Ela também comentou que aumentou muito o fluxo de pacientes que vão à UBS buscando apoio e declarando suspeita, mesmo com sintomas muito incondizentes. Isso fez com que o fluxo de atendimento da unidade tivesse que ser adaptado para atender mais gente. Falamos também com a Gabriela, que trabalha no Centro de Especialidades Médicas da região do Grande ABC. Ela comentou que o primeiro problema enfrentado foi a escassez de EPIs no começo da pandemia, tanto localmente quanto com os fornecedores, que não estavam preparados para atender um aumento tão alto e urgente na demanda desses insumos. Isso fez com que fosse necessário repensar a forma de uso e controlar os estoques desses materiais. O pronto atendimento da unidade foi colocado sob gestão e direção exclusiva para atendimento de casos suspeitos, e a triagem era feita logo que o paciente chegava.
Muitas consultas regulares tiveram que ser remarcadas por suspeita ou confirmação de contaminação no paciente agendado. A dedicação aos pacientes com Covid também causou uma redução no acompanhamento de doenças base, pois esses pacientes tinham medo de ir até o hospital com medo de pegarem o vírus. O cuidado dos funcionários ao chegar em casa também aumentou, e os funcionários eram incentivados a colocar a roupa do corpo para lavar e tomar banho assim que chegassem em casa, para evitar uma contaminação maior do ambiente residencial e da família dele. Também houveram treinamentos para a capacitação dos funcionários, principalmente em relação à paramentação, quando ela era necessária, quando não, para poupar recursos, e desparamentação, para evitar contaminação ao tirar os EPIs. Um desafio foram os cuidados tomados com funcionários e pacientes durante e após o tratamento da Covid, especialmente com funcionários que tinham que trabalhar com os pacientes. A saúde desses funcionários era monitorada ainda mais frequentemente. Foi um processo de muito aprendizado e adaptação de todos os funcionários da unidade. Materiais infectantes e EPIs utilizados eram descartados por meio de um carro coletor, que é o procedimento padrão. Já que eles não poderiam ser reutilizados, a racionalização de EPIs e o controle de estoque e fornecimento desses materiais ficou ainda mais rígido, inclusive porque instituições públicas estão sujeitas a licitações para a compra desses materiais, o que complica ainda mais a situação se houver uma demanda maior do que a prevista. Não existe nenhum funcionário em home office na unidade, mas os funcionários de grupo de risco permanecem afastados das funções. Com esse relato, encerramos nosso seminário. Muito obrigada.